começa o início de um ano ou chega em algum período da vida que resolve estabelecer suas metas. Não sei se você costuma fazer isso sempre, se isso é cíclico, ou se você só lembra de estabelecer metas de vez em quando, ou como que tá essa questão na sua vida. Mas o fato é que quando você estabelece as metas, você precisa dar foco para aquilo que é essencial. E muitas vezes a gente se distrai, perde o foco. Por isso hoje eu quero falar de 5 coisas que vão te ajudar a manter o foco para você atingir as suas metas. E quero falar sobre isso justamente porque é um movimento que eu tenho feito muito nos meus atendimentos, onde a gente faz um destravamento de algumas questões inicialmente, olhamos para aquelas histórias, para aqueles pontos em que você muitas vezes está travado, não consegue seguir em frente, não consegue compreender quais histórias do passado estão afetando o seu hoje, por isso você não avança em alguns níveis na sua vida. E depois chega o momento de decidir o que eu quero para mim, o que eu vou fazer daqui para frente, o que eu desejo, o que eu vou em busca. E depois que eu sei o que eu quero, eu preciso dar esse foco, né, essa energia para que as coisas aconteçam. Então, como fazer isso na prática? Por isso que nesse vídeo eu vou falar sobre como manter o foco e 5 coisas que me ajudam para que eu consiga focar naquilo que é essencial e então ter os resultados ou atingir as metas que eu tanto quero. Então, bora lá! Primeira coisa essencial é tomar uma decisão. Aqui tá a maior parte dos problemas das pessoas que não atingem metas. Elas não conseguem tomar uma decisão. E quando tomam essa decisão, algo acontece no meio do caminho que deixa elas indecisas. E aí, ao invés delas ajustarem rapidamente, elas continuam com aquela indecisão por muito tempo, e por muito tempo, e por muito tempo. Inclusive, Napoleão Hill fala disso no livro Quem Pensa Enriquece, onde no livro ele fala que a maior dificuldade que muitos têm para atingir a riqueza, ou um dos maiores fatores que impedem as pessoas de terem prosperidade, é a falta de decisão. E que pessoas prósperas, pessoas ricas, elas tendem a tomar decisões muito rapidamente e demoram para mudar aquilo que foi decidido, enquanto que pessoas de mentalidade de escassez, elas geralmente mudam de opinião muito rápido e elas não têm essa persistência, essa constância que elas poderiam ter na tomada de decisões. Então, esse é o primeiro ponto essencial para que você consiga dar o primeiro passo em direção a manter o foco, tomar uma decisão. Claro que você não tem que ser resistente às mudanças, né? Não tô falando disso aqui, eu tô falando que você precisa tomar consciência das decisões que são importantes de serem tomadas e à medida que você tomou consciência e tomou uma decisão, agora você tem que observar os movimentos da vida e se tornar flexível à medida que você percebe, opa, eu tinha pensado que era por esse caminho, mas parece que a coisa é melhor por aqui, então vou seguir por aqui. E nesse processo você precisa ter momentos de silêncio, daqui a pouco praticar meditação, ouvir mais o seu coração, ouvir menos os outros, ouvir mais a si mesmo, que é um grande desafio. Parece uma tarefa fácil, mas não é, porque a gente é bombardeado de informações e de influências ou de interferências o tempo todo, seja nas redes sociais, seja na conversa com pessoas próximas, seja em casa, a gente está sempre sendo bombardeado de muita informação. É difícil parar, é difícil se ouvir, não é fácil, mas é o caminho que, mesmo que seja um pouquinho doloroso no início ou incômodo, né, porque a gente não vai achar muito confortável ouvir a nós mesmos, se a gente tem o hábito de sempre ouvir o que o outro tem a nos dizer e esperar que o outro nos diga o que fazer. Mas é essencial para que a gente volte para dentro e consiga perceber se essas decisões que você está tomando, se esses caminhos que você está seguindo realmente estão coerentes com você e fazem sentido para você, tá? A segunda coisa é essa manutenção que você tem que fazer. É ficar atento aos sinais do universo, é ficar atento aonde o universo está te conduzindo, aonde que as coisas estão indo, é observar, é ficar atento, porque às vezes a gente pensa numa meta, decide, é isso que eu quero, tem a intenção, tem o desejo, mas meio que joga assim ao léu, né? Aí eu deixo que a vida me mostre, eu deixo que a vida me conduza. Sim, a vida vai te conduzir, ela vai te mostrar, mas ela também precisa de um direcionamento seu. Ela precisa ter certeza de que o caminho que vocês estão percorrendo é esse mesmo. E para isso eu preciso do tal do orai e vigiai que Jesus falava tanto. Orai é eu sempre me conectar com aquilo que faz sentido para mim, seja através de meditações, de orações, seja através da leitura das minhas metas, seja através do foco que eu vou dar para isso no dia a dia, tendo algo escrito, me conectando com isso e observando, né? O vigiai é, deixa eu observar os movimentos que estão acontecendo em direção a isso, porque se você der energia para uma meta, ela vai acontecer.
indiscutivelmente, aquilo que você colocar a sua intenção vai acontecer. No livro Peça e Ser Atendido, da Esther e do Jerry Hicks, eles falam da técnica dos 68 segundos. E eles dizem, se você conseguir ficar por 17 segundos focado em algo que você deseja, você vai começar a ativar uma energia muito poderosa para a manifestação disso. Mas se você conseguir permanecer por 68 segundos focado nessa meta, nesse objetivo, além de você ativar a força dessa energia e movimentar ela, você vai começar a promover eventos, situações, pessoas vão te encontrar, coisas vão acontecer para que em dias ou até em horas você consiga ter o resultado daquilo que você quer. Aí eu te pergunto, você costuma ficar no mínimo 68 segundos trabalhando, focando, imaginando, mentalizando a sua meta? Muitos dizem que sim, mas não são capazes de ficar 10 ou 15 segundos pensando só na meta. É difícil, gente. Parece que 68 segundos não é nada, parece que é pouco, parece que até é balela essa história. Mas eu te desafio a começar a observar. Coloca o celular para despertar, coloca um cronômetro para ver se você fica verdadeiramente 68 segundos focado, pensando só nisso, lembrando só disso, imaginando, criando essas lembranças de futuro, se conectando com aquilo que você deseja. Não é uma tarefa fácil, mas é muito poderosa e ela é muito mais simples do que aquilo que a gente imagina, sendo que ela tem um poder de transformar a sua vida. A terceira coisa é você parar de querer prever como as coisas devem acontecer. Inclusive, eu peguei aqui um trechinho desse livro, falei de vários hoje, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que o Deepak Chopra ele fala aqui, na Lei do Distanciamento, ele diz o seguinte, muitos de nós queremos a segurança, né? Então, se eu quero pensar numa meta, eu quero me sentir seguro com aquilo que eu penso, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu desejo. Aí ele diz, a busca pela segurança é uma ilusão. Para a tradicional sabedoria ancestral, a solução desse dilema está na sabedoria da insegurança ou na sabedoria da incerteza. O que ele quer dizer? Que a busca pela segurança e de certeza é, na verdade, um apego ao conhecido, ou seja, é você estar apegado a algo que você já sabe. Por conta disso, o conhecido, ele está no passado. Você está sempre tentando replicar coisas que você já viveu, porque é conhecido para você. O conhecido nada mais é do que a prisão dos velhos condicionamentos, das velhas crenças, dos paradigmas que você carrega. Não há qualquer evolução, nenhuma, absolutamente nenhuma evolução nisso. E quando não há evolução, há estagnação, desordem e até ruína, ele diz aqui. Já a incerteza, ou seja, você não dissocia o desejo e a intenção e esse fogo aqui dentro do desejo que você quer alcançar. Porém, é na incerteza que você vê terreno fértil. Fértil para a criatividade e para a liberdade de conquistar as coisas da melhor forma. Incerteza significa entrar no desconhecido em todos os momentos de nossa existência. O desconhecido é um campo de possibilidades, sempre frescas, sempre novas, sempre abertas à criação de novas manifestações. Sem a incerteza e o desconhecido, a vida é apenas uma repetição viciada de memórias velhas. Você se torna vítima do passado e seu torturador de hoje, que naturalmente é o que sobrou de ontem. Renuncie ao apego ao conhecido, entre no desconhecido e você estará no campo de todas as possibilidades. A mera disponibilidade de entrar no desconhecido te oferecerá a sabedoria da incerteza que há nele. Isso significa que em todos os momentos da vida você vai ter excitação, aventura, mistério e experimentará a diversão da vida, a magia, a celebração, o contentamento, a exultação do seu próprio espírito. Então, gente, é uma partezinha de uma das leis que ele fala aqui. Nós temos que nos desapegarmos de velhos conceitos, velhas crenças, velhos condicionamentos que nos mantêm sempre repetindo os mesmos padrões. Por isso a importância de você fazer terapia. Se você não agendou ainda a sua consulta comigo, pega o link aqui para a gente olhar qual história do passado você está preso, para a partir disso você soltar, você se libertar. Porque quando a gente não se liberta, a gente paga um preço muito alto. Preço alto no quê, Kátia? Em sentir que a nossa vida não anda para frente. Parece uma engrenagem, que parece que você dá um passo para frente, mas você dá 3 passos para trás. Aí tudo aquilo que você conquistou volta a estaca zero.
porque você desanimou, não sabe o que fazer, fica em dúvida e não consegue dar foco para aquilo que é essencial. Então, se você ainda não marcou o seu atendimento, pega o link aqui, pega o WhatsApp, manda uma mensagem para nós e já marca a sua consulta hoje mesmo para a gente olhar essa questão mais de perto. Combinado? Quarta coisa, sinta o campo. Eu até peguei um representante aqui, vou te sugerir, se você puder fazer isso agora ou pode fazer depois. Eu peguei um bonequinho aqui dos que eu uso nos meus atendimentos de constelação, mas você pode pegar um cristal, pode pegar uma tampa, pode pegar uma caneta, um pedacinho de papel, qualquer objeto, e você vai projetar nesse objeto as suas metas. E você vai imaginar que nesse objeto que você está segurando está o seu olhar para a vida, para aquilo que você deseja, para aquilo que você quer. Respira fundo, olha para esse objeto e percebe o que você sente. Entenda o que significa o campo das metas para você, o campo da vida que está esperando por você. E muitas vezes, ao se concentrar um pouco nesse objeto, ficar um pouquinho em silêncio, você já vai ter algumas percepções interessantes que podem te causar sentimentos, reações interessantes também. Fique aberto, perceba e, como eu disse, se precisar, procure um atendimento, mas perceba profundamente o que significa essa meta. Eu gosto de fazer isso quando eu boto as metas no papel e aí eu olho para cada uma delas em particular. A gente pode usar um representante para fazer isso, para que você consiga focar numa só, e aí você olha, sente, percebe. Só de ter essa percepção a gente já vai entender muitas coisas. Quais são os sentimentos que vêm? Quais são as sensações que vêm? O que será que esses sentimentos, sensações, reações estão me dizendo? Sobre mim mesmo? Sobre o que eu desejo? Será que o que você colocou no papel ou o que você quer é para você mesmo? Porque muitas vezes eu me deparei com metas minhas que eu ia olhar profundamente, eu ia ver, puxa, isso aqui não é o que eu queria. Isso aqui é uma coisa que o meu marido gostaria. Isso aqui é uma coisa que a minha mãe gostaria. Eu não. E aí eu repenso, será que é isso que eu quero mesmo? Veja se muitas das suas metas não diz mais respeito aos outros do que a você. Por que você quer fazer o que vai fazer e por quem você vai fazer o que vai fazer? É essencial você se conectar com isso para que você dê foco para aquilo que realmente vai te levar para a realização das metas, tá? E a quinta coisa é, treine tendo objetivos. Comece tendo planejamento diário em cima das suas metas. Então, não sei se você usa uma agenda, um aplicativo, onde é que você coloca suas tarefas diárias? Porque pensa bem, eu gosto de dizer que cabeça foi feita para pensar, não foi feita para guardar. Se você tenta guardar todas as suas tarefas aqui dentro, você vai ter dor de cabeça, preocupações, vai querer ser o fazedor, né? Vai fazer tudo, vai resolver tudo, mas vai estar sempre atropelado, não vai ter tempo para nada, as coisas não vão acontecer. Organize uma agenda, se organize no seu dia a dia. Tenha metas claras diárias, porque se você tiver o hábito de ter metas diárias, você vai dar foco para aquilo que é essencial. Com isso, você vai dar foco para as metas maiores, para as coisas que vão ser mais de médio e longo prazo também, tá? Então, fique atento a isso, observe esses movimentos internos e, de novo, se você sentir que precisa de ajuda, marque um atendimento, porque esse é um dos temas que eu adoro trabalhar. Além desse trabalho sistêmico, além das constelações, eu adoro trabalhar com metas, com objetivos, ajudar as pessoas nesse alinhamento. Mas eu geralmente não começo para o olhar das metas, justamente porque muitas vezes você está preso em padrões de fracasso, está preso em memórias do passado, que são a maior causa de você não conquistar suas metas hoje. Então a gente faz um trabalho mais energético primeiro, mais espiritual primeiro, para depois a gente entrar num campo mais prático da coisa, de alinhamento mais prático daquilo que você quer fazer da sua vida e de como você vai realizar os seus desejos daqui pra frente. Beleza? Se gostou desse vídeo, compartilha, senão a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, tchau, tchau. Mas o fato é que quando a gente estabelece... Por isso que hoje eu vou falar... A segunda coisa importante aqui é... Manutenção, sentimento... Você se torna vítima do passado e seu torturador de hoje é o que sobrou de ontem. Renuncia ao apego ao conhecido. Isso significa que, em alguns momentos da vida, você vai ter... Ficar atento para perceber. Eita, acho que eu tirei isso. Hoje eu tô toda errada nas minhas palavras. Ai. Tanta coisa na cabeça que eu tô distraída hoje pra gravar vídeo. Acho que eu vou voltar pra falar dessa parte de novo.